Bem-vindos ao canal Eles e Muito Mais. Gostamos muito de fofocas, e fofocas só são boas quando compartilhadas. Por isso, ter vocês aqui é muito importante. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Vamos rumo aos 1000 inscritos. Prepare-se, porque o vídeo de hoje é daqueles que dividem opiniões, esquentam comentários e revelam verdades que muita gente prefere ignorar. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Você quer mais do que fofoca rasa, você quer análise real, emocional e direta ao ponto. E aqui é exatamente o seu lugar. Recentemente, duas mulheres gigantes, Luana Piovani e Gretchen, colocaram o dedo numa ferida que muita gente finge que não sente. Homem ama de verdade, ou só finge para conseguir o que quer. Luana soltou uma frase polêmica que viralizou. Homem não se apaixona, ele só enfia. Foi o suficiente para acender uma fogueira de comentários. Mas Gretchen, com toda a sua história de vida, veio e rebateu com classe, experiência e uma visão que ninguém esperava. O resultado? A internet explodiu em opiniões, lágrimas, tretas, identificação. E agora eu quero saber, de que lado você está? Se você ama debates inteligentes, histórias que te fazem refletir e quer estar por dentro de tudo que bomba na web com opinião e contexto, já se inscreve no canal agora. Estamos rumo aos 1000 inscritos, e você pode fazer parte dessa virada. Cada inscrição é como um voto pela liberdade de pensar, pela coragem de ouvir verdades difíceis, e pela curiosidade de entender o outro lado da moeda. Aqui, a gente vai fundo sem medo de polêmica, sem filtro, mas com muito respeito. Então, bora! Deixa o like, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Você acredita que homem ama de verdade? Eu realmente não acredito nessa instituição casamento. Eu não acredito que exista amor para sempre. Enfim, há todas as coisas mais óbvias, tirando esse bordado do amor romântico, que eu adoro, eu sou extremamente romântica. Mas a minha cabeça de pessoa que pensa, o Darwin, entende isso tudo. A monogamia é muito difícil, assim. Óbvio que é uma escolha, porque desejo nós sentimos o tempo todo, e ok, é como você lida com isso. Mas chega uma hora que a monogamia vira um juramento, deixa de ser genuína. Pelo menos eu nunca vivi uma relação, porque eu também acredito nisso, tá? Que deve ter um filho da puta, que deve saber como faz, Giovana. Como faz e que daí... Como se relaciona? Como se relaciona por tanto tempo com a mesma mulher que muda o tempo todo, com o mundo que muda o tempo todo, e com ele que a gente está esperando que mude também. Sim. Sempre tentando focar na evolução, né? Para melhor. Então, assim, eu imagino que deve ter alguém lá dentro que consiga te fazer dessa relação você não ter vontade nem desejo de ninguém. Você quer a rola mágica. Eu não Você é. quer. Você quer a rola mágica. Isso que ela falou não foi a fala mais polêmica, eu tô só introduzindo o assunto pra vocês entenderem o nível do papo delas. Mas acho interessante porque o que a Luana trouxe aí foram várias discussões, né? Ela falando sobre não monogamia, sobre acreditar que existe alguém que saiba se relacionar dessa maneira, né? Com uma pessoa por muito tempo e sem fazer mal a ela, ou seja, sem trair. Pessoas que se dediquem à relação. Eu acredito que existam essas pessoas. E eu acredito também que toda relação, ela é feita, né, geralmente por duas pessoas. Então, são duas pessoas que estão vivendo as suas vidas, passando pelas suas questões, pelos seus problemas, se descobrindo, amadurecendo, envelhecendo, só que escolheram fazer isso juntos. Eu acredito que quando a gente escolhe ter uma vida junto, a gente precisa pensar que a gente vai abrir mão de algumas coisas pelo casal. Não quer dizer que você vai abrir mão dos seus sonhos, das coisas que você quer, mas você tem uma pessoa a mais na sua vida para você se dedicar, para você se relacionar. O relacionamento, ele é feito de um trabalho, e o nome desse programa é muito bom, né, que é Discutindo Relacionamento, porque você discute a relação e não como uma briga, mas como sempre alinhamento. Eu faço muito isso. Eu e a Carol, a gente tá sempre se alinhando, sempre conversando, se entendendo. Eu acredito que a comunicação é a raiz de todas as relações, mas eu acho que ninguém sabe fazer certinho direito e sabe se relacionar. Eu acho que são pessoas que aprendem a se relacionar juntas. Você pode ter tido muita facilidade de se relacionar com uma pessoa e com outra que se relaciona super bem com outra pessoa, com você não se dá bem, porque vocês não se encaixam. Então eu acredito que é um trabalho
você se conhecer, amadurecer e tá ali junto, mas não é uma pessoa pronta, mágica, que já existe, que já tá nesse lugar, que já vai pra... Ai, não, essa aqui é a pessoa certa que sabe se relacionar, sabe? Não sei. E esse negócio da monogamia é uma questão mesmo, porque, por exemplo, eu já tive relacionamento não monogâmico. E pra mim, eu sinto que eu quis isso. Tô falando muito de mim, pelo amor de Deus, porque isso é uma pauta muito cancelável, assim. Só que, enfim, cada pessoa é uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa. Pra mim, eu percebi que eu queria a não monogamia, não só por uma ideologia e por acreditar na liberdade do outro, sim, isso também. Mas era também porque eu queria que a pessoa tivesse a liberdade de me trair sem me abandonar. Eu percebi isso na terapia. Então, depois que eu entendi tudo isso, eu falei, cara, eu acho que eu não gosto de relacionamento não monogâmico, porque eu sou uma pessoa essencialmente monogâmica. Então, depois que eu entendi que eu queria relacionamentos abertos pra poder deixar a pessoa livre de me trair e ela nunca me abandonar, eu falei assim, vamos pro tradicional, Alexandra, nem tudo você tem que ser revolucionária não, porque você gosta do tradicional aqui e tá tudo certo. Bom, agora vamos para a fala mais polêmica da Luana Piovani nesse podcast. Mas homem não se apaixona por ninguém. Homem viu um buraco e enfia um pau, quer fuder. Não. Ah, para Às vezes você. se apaixona. Ana. Que ingenuidade é essa? Da onde a senhora tirou isso? Não, ó. No Ok, geral... Giovana, não existe. No geral... Tony Ramos? Não, no geral... Tony Ramos! Eu amo a Luana, mano. Do nada. É o Tony Ramos. Tony Ramos, então, se apaixona por alguém. Muito bom, não dá. Ela é cômica por natureza. Geral, eu concordo. É o único cara. Não, eu conheço uns homens héteros que não é assim. Truco. Eu conheço. Não é blefe, conheço. Tô dizendo que é 1 em 100. Mas tem. Tá. Não, eu tô trazendo um pouco de esperança também na categoria. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho muito pouca também. Eu não tenho nenhuma. Eu sou absolutamente obcecada pelo produto. Só de pensar, me vem água na boca. Eu realmente gosto. Mas a empresa não é comprometida com a qualidade. Meu Deus do céu, mas que raça ruim. Essa fala muito polêmica que viralizou, saiu em todos os lugares, e aí todo mundo falou sobre isso, e aí deu até umas discussões na internet sobre isso, porque a Gretchen veio falar. Mas já a gente vai falar sobre essa parte da Gretchen. Vamos comentar essa fala dela, né? O homem não se apaixona por ninguém. Eu não acho isso. Eu não concordo com a Luana. Eu acredito que as pessoas se apaixonam e homens são pessoas, né? Eu acho que o que ela tá falando ali na discussão que elas estão tendo de amor romântico, de compromisso, de relacionamento, eu acho que vai um pouco além essa discussão se a gente lembrar do contexto do que elas estão conversando. Elas estão falando ali de pessoas dedicadas a uma relação e tudo mais, mas se apaixonar, se apaixona. Eu acho que a questão não é o cara se apaixonar ou não, é o cara conseguir se apaixonar, bancar o que ele tá sentindo e manter um relacionamento saudável. Eu acho que são muitas camadas, e aí eu acho que se você for funilando, você vai chegando lá no fundo do funil, você fala assim, ah tá, aqui acho que são raras as pessoas. Mas no topo do funil, eu acredito que tem muita gente que se apaixona, tem muita gente que gosta das outras pessoas, só que é isso, já vimos aqui nesse canal vários vídeos onde a gente vê e percebe que os caras não sabem lidar com o sentimento, não bancam o sentimento, não sabem tratar a outra pessoa, quando começa a gostar já trai, já se auto-sabota, sabota a relação que nem existe porque não quer se comprometer, tem questões de comprometimento, tem questões emocionais não tratadas. Então, assim, a mulher especificamente, né, falando dessa forma, ela é um ser que busca se conhecer, que busca se tratar, que busca ser melhor, que busca cuidar, que busca tanta coisa, e eu acredito que os homens não vão para esse lugar. Tem homens que fazem isso? Claro que tem. Mas não é a grande maioria, inclusive se abrindo na internet, falando sobre isso. Então, eu acho que vai mais para esse lado mais profundo. Vamos complementar com uma outra fala dela aqui, ó. Já saiu pesquisas falando que o casamento, ele é muito bom para os homens. Ah, claro. Para as mulheres, ele não adoece tenha as mulheres. dúvida. As mulheres ficam menos produtivas, ficam menos Não, saudáveis. toda vez que encontro alguém que vai casar, eu olho e falo assim, quem conta pra ela? Eu ou vocês? Cara, eu Sim. acho casar, a festa, o evento maravilhoso, mas eu acho o casamento uma roubada. Porque você entra numa sociedade onde você vai ter que pagar
80 e vai receber 20. Caraca, tá errado. O casamento pra muita gente é uma roubada, é uma furada, mas tem gente que acredita na instituição do casamento. Eu acredito que isso tem muitas vertentes, tem muitos vieses pra você observar. Essa questão do casamento, né? Tem o viés religioso, tem o viés político, tem o viés financeiro, os recortes que a gente pode ter, pra gente parar pra pensar que, pô, cara, o sonho de muita gente é casar. O sonho de muita gente é seguir o padrão dos pais, tá tudo certo. Isso não é um problema, tá tudo certo. Eu também, por muito tempo, pensei que o meu sonho era me casar, era viver de forma tradicional. E eu entendo que eu posso me casar, eu posso fazer as coisas sem precisar seguir o padrão. E tá tudo bem, mas eu acho bonito o casamento. Eu acho desnecessário, por exemplo, na minha visão, uma festa pra um monte de gente. Sendo que eu acho que tem que ser pessoas que estão junto do casal, que conhecem o casal, mas cada um tem a sua visão. Depois dessa coisa toda, a Giovana Fagundes, que é a dona do podcast, veio fazer um vídeo se pronunciando também. Vamos ver. Eu chamei a Luana Piovani pro meu podcast DR, discutindo relações. E aí esse corte aqui, ó, viralizou. Mas homem não se apaixona por ninguém. Homem viu um buraco, enfia um pau, quer fuder. Não. Para Às vezes você. se apaixona. Ana. E nos comentários eu vi muitas pessoas me chamando de iludida ou de ingênua. E aí eu fiquei com vontade de conversar mais sobre isso. Primeiro, para entender o que seria o critério para definição de paixão. Pelos comentários eu pude perceber que as pessoas colocam no seguinte lugar. Se essa pessoa se diz apaixonado, porém sente atração ou desejo por outras pessoas, significa que esse homem ou que essa pessoa não está apaixonado. E isso não é uma verdade. Você pode amar muito uma pessoa, você pode ser extremamente apaixonado por essa pessoa, e isso não anula o seu desejo por outras pessoas. E aí eu fiquei pensando, né, se a régua para definir o apaixonamento é a anulação do desejo por outras pessoas, então eu, Giovana, nunca me apaixonei. Caraca! Que chuletada boa! Tem muita gente falando, a partir da viralização do vídeo, que não existe homem que se apaixona e trai. E não é só a traição em si, o ato em si. É tipo assim, eu estou apaixonada pela pessoa ao meu lado, mas se eu fizer assim, olhar com desejo pra outra pessoa, eu não tô apaixonada de verdade. Gente, então ninguém se apaixona. Eu tenho uma pessoa conhecida, na época da igreja, tem muitos anos na minha vida, que ela terminou um relacionamento, porque ela era da igreja e tal, toda certinha, e ela estava namorando, mas ela terminou o relacionamento porque ela olhou pra uma outra pessoa do trabalho dela com desejo. Foi só isso. Ela olhou pra uma pessoa com desejo. Isso não é traição. Isso é você ser humano. Se eu for amanhã pra Paris, sozinha, numa viagem que me chamaram, vou trabalhar, não tenho acompanhante, Carol vai ficar aqui. Eu vou olhar um monte de gente que eu vou achar bonita. Pode ser que eu sinta assim, nossa, Isso não quer dizer que eu sou uma traidora. Isso não quer dizer que eu não tô apaixonada pela Carol. Gente, eu não acredito que tem gente que chega nesse nível de redução de pensamento. Eu não consigo, gente. Você olhar pra outra pessoa e achar bonito e ter desejo não significa que você tá traindo ou que você ama menos a pessoa que você tá. Você significa só que você é humano. Eu acredito nisso. Não acho que é um pensamento muito avançado, não. Eu acho que é só o óbvio. Nunca deixei de sentir desejo ou atração por outras pessoas, mesmo estando muito apaixonada. E assim, eu não espero fidelidade de ninguém. E não acredito em exclusividade sexual, muito menos de homens, que são socialmente e culturalmente ensinados a serem os predadores. E aí eu fico pensando, ingenuidade e ilusão seriam da minha parte ou da parte de quem acredita que a monogamia é um sistema bem-sucedido? Porque ela dá provas todos os dias à nossa volta de que ela não é. E eu tô falando só pelo viés da exclusividade sexual, porque não monogamia é muito mais do que isso. E eu já passei por várias relações em que os caras mentiram, em que eu fui enganada, em que eu me senti traída. Eu tenho traumas e tenho uma série de desconfianças com homens. Porém, hoje eu conheço homens que são legais, que são honestos, que são cuidadosos, que têm responsabilidade afetiva, que sabem se comunicar. Eu sei que é raro. E eu sei que em várias bolhas esses caras nem existem. E isso, inclusive, foi uma pauta que eu trouxe pra Luana na conversa. E eu entendo que o referencial e a expectativa seja a de que esses homens não vão ser sinceros, não vão falar a verdade e vão ocultar e vão mentir. Porque a maior parte das relações vive em formatos em que não se há espaço para um diálogo sincero e para você mostrar quem você é. Eu lembro de um relacionamento meu monogâmico que eu fui contar pro meu namorado de coisas que eu havia vivido antes dele. De experiências, de histórias, de coisas que eu vivi, principalmente no âmbito sexual. E eu fui extremamente julgada e penalizada pelas minhas experiências anteriores àquela relação. Por quê?
porque os homens não conseguem lidar com o fato de que aquela carne já foi comida por outros homens. Ele quer que o primeiro corte seja o dele. Tô fazendo uma alusão horrível, né? Mas é sobre isso, porque é sobre um pedaço de carne, é sobre um poder, é sobre o objeto de desejo. Então tem muitos homens que têm ciúme do passado da mulher, manda ela apagar o passado, manda ela se afastar das pessoas do passado, e aí relacionamentos abusivos. Agora, isso que ela tá falando é uma opinião dela sobre a não monogamia, né? E sobre a exclusividade de VuKVuK. Eu acho que é uma pauta muito interessante, é uma nova forma de você viver a vida e as relações. Muitas pessoas falam que a monogamia é um sistema falido. Tem até aquele programa Terceira Metade da Débora Seco na Globoplay, tô assistindo. Eu acho muito louco. É um programa que fala sobre a formação de trisais, é um reality show. Até porque pelo programa, que é interessante de assistir, e nesse programa você vê a formação de trisais, né? São casais que estão em busca de uma terceira metade. E aí são pessoas solteiras que são abertas à não monogamia, ao poliamor, que estão ali para se relacionar, e aí tem várias provas e tudo mais, eles têm que ir pra suíte. Só que no fim das contas, quando eu assisto um programa desse, e eu sou uma pessoa, gente, com pensamento mais liberal, tá? Eu sou uma pessoa mais liberal do que conservadora. Muito mais, muito mais. Mas, no momento onde eu assisto um programa desse, eu me sinto um pouco conservadora, no sentido de que parece um de férias com o ex. É como se a poligamia e a não monogamia fosse resumida apenas a VuKVuK, entende? Eu entendo que as pessoas têm que se conhecer, elas vão acabar transando e tal, fazendo as coisas, mas parece que é uma promiscuidade, e eu sei que não é. Mas fica aparecendo na televisão, quando você vê o programa, que é só sobre isso. E se for, tá tudo bem, sem moralismo. Só que eu sei que as pessoas que lutam sobre isso não gostam de ser resumidas a só isso. E são as possibilidades de novos afetos, novos amores. Enfim, minhas críticas ao programa. Se você quiser, assista lá, mas cuidado pra assistir perto de família, porque aparece muita coisa. E dentro da monogamia, normalmente não há muito espaço para você ser sincero, para você se abrir, para você mostrar quem você é e conversar sobre desde as suas vulnerabilidades até os seus desejos. Eu entendo os traumas das mulheres com homens. Eu entendo a desconfiança. Eu também tenho. E durante muitos anos da minha vida, eu me fechei completamente para relações. Isso não significa que eu confio em qualquer homem, e isso não significa que eu não tenha um alerta ligado, uma red flag que fica balançando o tempo todo. Eu tenho tudo isso, mas eu também acredito que só é possível se relacionar tendo confiança como base. E que a confiança só é possível de ser construída à medida em que você confia. E sim, isso envolve riscos. E sim, você pode se frustrar. Mas eu não acho hoje que as minhas experiências negativas e que as minhas desconfianças devam me fechar para todo e qualquer tipo de experiência e devam me fazer acreditar que eu nunca posso confiar em ninguém. Essa é a forma como eu penso. Isso aqui não é uma verdade absoluta, isso aqui não é o jeito certo de enxergar as coisas ou de se relacionar. Isso é como eu, Giovana, penso. Bom, se você não viu a conversa toda com a... É isso, e no fim das contas, ela pensa diferente da Luana. E tá tudo certo. Eu acho que é por isso que é muito rico o programa, essa conversa, porque são visões diferentes, de pessoas diferentes, de vivências diferentes. Aí beleza, né? Teve esse comentário, então, da Giovana, que é a apresentadora do programa. Só que essa fala toda da Luana Piovani pegou muito na Gretchen. A Gretchen ficou afetada com essa história, não gostou do vídeo dela, chama ela de essa senhora o tempo inteiro e fez um vídeo com várias diretas pra Luana Piovani. Vamos ver isso. Bom dia, meus amores. A gente acorda com cada notícia, né? Gente, quero falar pra vocês de uma notícia que eu vi. Uma atriz falando que todos os homens não se apaixonam, que eles só veem aquele negócio. Eu não tenho coragem nem de falar a palavra que ela falou. Gente, só se ela estiver falando dos homens que ela conhece. Porque assim, ela tá generalizando uma coisa que não é verdade. Existem muitos, mas muitos homens que se apaixonam sim de verdade. E homens que às vezes sofrem muito mais que as mulheres, porque nós sabemos superar uma traição, uma separação, um divórcio. Eles não sabem. Quando eles amam de verdade, que acontece alguma coisa, eles não sabem superar. Aí vem... Ô Gretchen, não sei se é saber superar. Eu acho que são formas diferentes de lidar.
Até porque, por exemplo, claro que as mulheres largam os homens, se separam dos homens, mas pensando em conteúdo, em quantidade de vídeos que a gente vê, são sempre as mulheres que estão ali aparecendo sofrendo, aparecendo chorando. É difícil a gente ver caras sofrendo e chorando porque terminou uma relação, ou eles reconhecendo alguma atitude ruim que eles fizeram. Geralmente eles partem pra outra e vão machucar uma outra. Que eu entendo que você tá falando que, na sua visão, ela generalizou. Sim, eu acho também que ela generalizou. Porque eu concordo também que existem pessoas, homens, que amam. Mas isso que você falou, eu acho que vai mais pra esse lado, assim, sabe? A grande realidade são mulheres sofrendo. Então, é porque as mulheres sofrem mais que elas aprendem a superar, talvez. Entende? Esse caminho da superação é uma necessidade pra mulher, que às vezes a vida dela é devastada porque um cara some, trai, desaparece, tem amante, some de cidade, vai pra outro lugar e a mulher tem que refazer a vida dela. Aí vem essa senhora generalizando. Ah, mas quem é você pra falar disso que você já casou não sei quantas vezes? Casei não sei quantas vezes e nem por isso desisti do amor. E nem por isso as pessoas que se relacionaram comigo só queriam aquilo. Sim, se tem uma coisa que é um fato, é que a Gretchen nunca desistiu do amor. Uma pessoa que casa diversas vezes é uma pessoa que acredita no casamento e acredita no amor, tá tudo certo. Aí é que tá. Eu acredito que existem pessoas, no caso mulheres, que são tão insuportáveis que não tem homem que aguente ficar do lado delas. Eita! Que babado, Gretchen! Isso foi uma indireta pra Luana Piovani. Babado, Gretchen, afrontosa. Porque eu não posso dizer isso. O meu marido é um homem apaixonado desde o primeiro dia. Ele é gentil, ele me dá flores, ele toca pra mim, ele abre a porta do carro, ele é fiel. Raro! Não divulga esse homem por aí não, isso é raridade. Eu desafio qualquer mulher a chegar perto dele quando eu não estiver perto e dar uma cantada nele. Mona, você tá louca? Ô, Gretchen, você pirou da cabeça? Não faça isso. As mulheres vão fazer. As mulheres vão fazer de propósito. Daqui a pouco tá todo mundo chamando o Pablo, sabe o Pablo Loyo? Que ele faz lá a investigação de infidelidade, vai fazer um fake e vai tentar dar em cima do teu marido. Não faça isso, Gretchen. Desafio qualquer uma. Aí vocês vão ver que existem sim homens legais. Os meus filhos que eu criei são todos homens maravilhosos. São homens casados que respeitam a mulher, bons pais. Eu não sei do que essa senhora tá falando. Ô, Gretchen, tá parecendo que você tá a defensora do sindicato dos homens? E que homens são esses que ela conheceu que só pensa nisso? O caso é que tem mulheres que não têm condição de viver num relacionamento, porque ela não quer ceder em nenhum minuto. E relacionamento é ceder sim. Concordo, acredito que tem isso também. Não tô falando que a Luana Piovani é assim, pelo amor de Deus, mas eu acredito que chega um momento da vida da mulher, quando eu fiquei solteira e fiquei repensando a minha vida e pensando nas coisas, eu fiquei pensando nisso, do tipo assim, o que eu estou disposta a abrir mão por um relacionamento? O que eu estou disposta a me doar num relacionamento? O que eu estou disposta a mudar num relacionamento? Eu acredito que, por exemplo, se o caso da Luana Piovani, falando pelo que a Gretchen está dizendo, supostamente a Luana Piovani pode ter questões de se relacionar e ela tem questões e ela tem que se tratar e ela tem que trabalhar alguma coisa dentro dela? Acho que sim, acho que todo mundo, normal, todo mundo tem que trabalhar algo dentro de si quando tá numa relação. Mas a Gretchen tá sugerindo que a Luana Piovani tem que se olhar mais e tem que se perceber mais, que talvez o problema possa ser ela. Eu acho que quando as coisas não dão certo na sua vida e tudo tem o mesmo fim, por exemplo, você precisa olhar e falar assim, tá, o que eu tô fazendo de errado? Eu acho que é sempre bom passar a mão na consciência dos dois lados, porque uma relação é feita de duas pessoas e uma não relação é feita de uma pessoa que não se relaciona com outra pessoa. Qual é a questão dessa pessoa? O que ela tá passando? Por que ela gosta tanto de ter um relacionamento, ela gosta tanto de homens, mas ela não consegue se relacionar com os homens? Será que a culpa é só dos homens? Acho que é isso que a Gretchen tá trazendo. O que você acha disso? Tanto um lado como o outro tem que ceder. E tô pouco me importando para as críticas de vocês que vão dizer essas coisas de que, ela casou um monte de vezes, ela não pode falar. Se tem alguém que pode falar, sou eu.
Porque eu me relacionei com várias pessoas diferentes e sei que existe sim o sentimento de amor. Pode não ser a pessoa que você esperou, pode não ser a pessoa que você idealizou, mas são pessoas, são homens do bem sim. Gente, eu tenho que defender meus 4 filhos. Todos os meus filhos são excelentes homens, excelentes maridos. Que história de que não tem exceção. Olha, eu ando cansada desses comentários dessa senhora, porque são tantas coisas absurdas que ela fala, mas tantas coisas absurdas. Eu tenho me contido, eu tenho dito, não vou retrucar, vou deixar pra lá. Mas falar desse jeito, ela tá atingindo meu marido e meus 4 filhos. Não, meu amor, não é verdade. Se você tem experiências péssimas, isso é um problema seu. Agora, não generalize todos os homens do mundo, porque eu garanto 5, pelo menos. 5 já é um bom número, você não acha? Então é isso, gente. Então, mulheres maravilhosas, minhas seguidoras do meu Brasil varonil e de todo o mundo, tem homens maravilhosos, sim. Eu conheço mulheres que estão muito bem casadas. Quer um exemplo? Viviane Araújo. Olha, que marido incrível que ela casou. Tem sim, gente. Tem sim, tem gente legal, sim. Tem homem legal, sim. O caso é que depende da mulher que você tenha, né? A gente não pode fazer nada. As mulheres dos meus filhos, as minhas noras, são muito felizes. Eles são cavalheiros, carinhosos, gentis, educados, fiéis e bons maridos e ótimos homens. Depende da experiência que você tenha. Não desistam, mulheres, que o seu tá chegando. Babado! A Gretchen deu uma direta na Luana Piovani, né? Falando que tá cansada das falas dela. E falando que é isso, que atingiu ali, pegou nela, porque atingiu o marido dela, atingiu os 4 filhos dela, e que ela é uma pessoa que sempre foi em busca do amor, sempre amou. Tem uma pessoa que se relaciona, é a Gretchen, né, gente? É isso. A pessoa que se relaciona tanto, que tá sempre em busca do relacionamento, eu acredito que ela não tem que receber crítica nesse lugar. É o contrário. É uma pessoa que tá sempre disposta ali a amar, a acreditar no outro, a se entregar, a ser vulnerável. Eu acho isso maravilhoso. Agora, ela mandou uma diretona pra Luana Piovani falando que ela tem questões ali, que ela tem que se olhar, se observar, que ela também é um problema. Eu acho que as duas partes sempre tem que se observar, né? Como a gente já falou. Babado! Babado, menina! Fiquei chocada. Porque ninguém suportou você, Mas, né? Cariúcha, Porque você falou que um homem não tá suportando a Piovani, e Piovani não casou 15 vezes. Então acho que os machos não te suportaram, por isso que você casou 15 aí vezes. a gente não sabe qual foi também o motivo do... Porque de homem, Gretchen entende. Porque Gretchen foi casada quantas vezes? 15? Acho que foi 15 ou mais, né? Enfim, não é possível que todos os homens que Gretchen se relacionou, eles tivessem a mesma personalidade. Mas será que não foi Gretchen que E deu tem o pé uma na bunda regra. deles? Será que foi aí Gretchen tem que uma não regra. quis mais? Você Tem casou uma isso. vez, tem que dar certo. Não dá certo, você não pode casar mais. Não sabe, Gabi. De dar atenção pro cara que presta, pro cara Tem que você uns que a sabe que gente é um não bom sabe. moço. Tem uns que os caras enganam tanto nós mulheres que a gente, Que a pessoa fica não sabe se cega. vai trair. Porque eu não entro no relacionamento se eu saber que o cara me trai. Mas também Gente, eu não acho um problema uma pessoa ter vários relacionamentos e ela não ter voz sobre relacionamento. Pra mim, ela tem mais voz justamente porque ela já se relacionou pra caramba. Babado. A Luana Piovani não respondeu até agora. Não sei se ela vai responder, né? Ela fez vários stories, tava vendo aqui os stories dela, mas ela não respondeu ainda não. Mas fica esse babado aí, fica essa discussão. No fim das contas, você acha que o homem se apaixona por alguém? Você acha que o homem só quer saber de vuki-vuki ou ele se apaixona de verdade? O que você acha dessa história toda? Eu quero saber a sua opinião, por favor. Vamos aumentar essa discussão aqui, trazer essa discussão aqui pros comentários, que eu quero ver. Eu vejo todos os comentários. Inclusive, se você chegou até aqui, comente fixo, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.